Este é o momento da Palavra de Deus e nesta tarde quero refletir com você uma experiência, uma das muitas experiências de Jesus, que marca cânticos da igreja. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar, venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar, não é? Ou um cântico também muito antigo, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Essa é a experiência da narrativa dessa experiência transcrita por Marcos, capítulo 10, do cego Bartimeu. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. São muitas, eu diria assim, são muitas lições que este texto traz para nós, não é? Mas uma das que mais me impacta é o fato, o texto diz assim: foram para Jericó, quando ele saía de Jericó. Não há qualquer indicação, pelo menos desse texto, de que naquela grande cidade de Jericó, que era maior que Jerusalém, ao pé dos montes Sião, próxima do Rio Jordão, você atravessava, vindo de Decápolis, atravessava o Rio Jordão, você dava direto com Jericó. Os estudiosos calculam que havia mais de 50 mil pessoas que habitavam não só ali, mas parte do Vale do Jordão, tudo muito próximo, não é? E Jesus atravessa a cidade. E vinha já acompanhado de uma fama de ser um grande profeta, para poucos uma clareza que era o Messias prometido, mas um homem marcado já por sinais e prodígios. Jesus atravessou toda a cidade, provavelmente havia muita gente curiosa se acercando, quem sabe milhares, 5, 10 mil pessoas, não dá para mensurar. Mas, curiosamente, não registra que ninguém tenha sido curado, a não ser já do lado de fora da cidade. A primeira lição que nós aprendemos é que nós, na vida, perdemos muitas oportunidades de ser abençoados. Perdemos oportunidades de toda a natureza, não é verdade? Eu via o Fantástico domingo à noite, bem tarde, quase 11 horas da noite, e eles narravam sobre uma esmeralda que saiu do Brasil, foi levada para os Estados Unidos e cujo valor seria de mais de $1 bilhão, essa esmeralda, né? E o homem que a achou, ou pelo menos o lugar, o sítio que ela foi encontrada, vendeu por 30 mil. Não é? A ignorância, a falta de percepção nos faz perder oportunidades. Não é? Um coração muitas vezes bloqueado pode nos fazer perder oportunidades. Foi o caso, absolutamente o caso, do povo da cidade de Jericó. Jesus, o Filho de Deus, está cruzando a cidade, está acessível e ninguém se dá conta disso. Mas, diz a Bíblia, que havia um cego cujo nome nós não sabemos,
Porque o nome Bartimeu significa, em aramaico, o filho de Timeu. A palavra Bar, como no hebraico Ben, Bar é filho. Então, Bartimeu é o filho de Timeu. Nós nunca vamos saber direito o nome desse moço. Mas nós sabemos de uma coisa, que ele tinha obstinação, que ele queria ser abençoado, que as pessoas, quem sabe, que queriam ouvir as palavras de Jesus, diziam para ele, cala a boca, Bartimeu, fica na tua, Bartimeu. Mas ele não cessava, o texto diz assim, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, para fazer isto é necessário uma outra coisa, além de ser obstinado, de querer ser abençoado. No Brasil, na religiosidade popular, há pessoas que sobem as escadarias da penha de joelhos para alcançar uma graça, não é verdade? Isso é uma obstinação, mas no meu modo de ver, mal direcionada. Porque quem pode salvar, quem pode curar, é aquele que já na Bíblia salvou e curou, Jesus Cristo, não ninguém mais. E assim que a obstinação precisa ser direcionada ao Deus Criador e a Jesus Cristo, seu Filho revelado. Esse é o caminho, não há outro. A Bíblia diz que ele é o grande caminho. Ele é a porta das ovelhas, por onde nós entramos e experimentamos o cuidado de Jesus. Mas uma outra coisa que é necessária é que numa sociedade de aparências, numa sociedade em que se valoriza mais a maneira de vestir, se está na moda, o carro que tem e várias coisas desse tipo, a chave da bênção de Bartimeu foi a humildade. Reconhecer que precisava ser curado, reconhecer que precisava ser ajudado. Você chega para alguém, às vezes até amigo, não é? E diz, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem. Alguns dizem assim, olha, se melhorar, estraga. Mas, lá no íntimo, a pessoa está vivendo dramas terríveis, situações que ela não sabe como lidar. Mas, para as aparências, vai tudo bem, estou bem, quando na verdade está muito mal. Mas por que diz isso? Porque quer preservar a sua imagem. Se você não reconhecer que precisa de salvação, se você não reconhecer que precisa de cura, dificilmente você vai experimentar o que o cego Bartimeu experimentou. Insistiu, se humilhou, buscou. A Bíblia diz que os que se humilham são exaltados. Você sabe o nome de algum outro habitante de Jericó? Quem sabe Zaqueu? E algum outro nome do passado, lá do Antigo Testamento. Mas eu pergunto para você, por que nós não sabemos o nome da maioria das pessoas? Porque elas não foram obstinadas, porque elas não se sujeitaram a se humilhar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Esse é o caminho. Curva-se a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. É o que diz a palavra de Deus. Então, mesmo com todos os embaraços da multidão, mesmo com as dificuldades dos próprios discípulos que não estavam tão sensíveis à causa daquele homem, Jesus disse, trazei-o. Sabe, você pode chegar bem pertinho de Jesus, mas é necessário reconhecer que ele é o Rei dos Reis, o Salvador, o Filho de Davi. E ao reconhecer, você precisa clamar, você precisa buscar. E para isso é necessário que você se humilhe. E a bênção com certeza virá. A pergunta é essa, o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando isso para aqueles que o buscam. E está respondendo. Assim como o cego foi curado da sua cegueira, você pode ser abençoado de maneira diferencial pelo toque de Jesus. Que Deus te abençoe.